Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quero convidar você junto conosco, com o Ministério de Louvor, está entrando na presença do Senhor, clamando pela sua presença. Pois se a presença do Senhor não estiver conosco, de nada vale. Que neste momento você possa abrir o seu coração e começar a clamar pela presença do Senhor. Clame pela sua presença, vem neste lugar, Senhor. Vem, envolve, Senhor, a tua igreja. Vem, envolve, Senhor, este lugar com a tua glória, com a tua presença, Senhor. Só com a tua presença, Senhor, prevaleça neste lugar. A tua doce presença neste lugar, Jesus. Vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche este lugar. Este lugar, declare: enche a minha vida nessa noite, Jesus. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Jesus, adoramos, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar. E enche este lugar, Senhor. Enche este lugar. E enche a minha vida. Preciso ser cheia, Senhor, da tua presença. E vem neste lugar. E enche este lugar com tua presença. Enche este lugar. E enche a minha vida. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Clame pela presença do Senhor. Vem neste lugar. E enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida. Enche-me, Senhor. Vem neste lugar.
Enche este lugar. Enche este lugar, Senhor. Enche a minha vida. Enche minha vida. Enche-me, Senhor. Deseje nessa noite ser tocado pela presença do Senhor. Creia porque Ele está aqui nessa noite. Declare, Senhor, vem, toca a minha vida nesta noite. Eu quero sentir a Tua presença neste lugar. A Tua presença, Senhor. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida. Pelo seu nome, Jesus. Nome mais lindo, nome mais santo, nome que é poderoso. E Ele está aqui nessa noite. Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 30, quero ser breve, apesar que nós temos o culto até às 9 horas, nós vamos ser bem breve. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Ache uma Bíblia japonesa aqui para o nosso menino, senta mais perto da irmã. Capítulo 30 e verso 19, nós vamos ler 2 versículos e demais versículos estarei lendo. E quero também que você coloque um dedinho, acha aí o livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Deus, Ele quer fazer e Ele faz sempre aquilo que nós não estamos esperando. Quando a gente vem para receber algo grande, Deus tem algo maior ainda. Coloca mais um pouquinho de alcance, que eu não gosto de encostar muita boca aqui no microfone. Quando nós vemos para receber tudo de Deus, Deus fala, tem muito mais para dar. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então vamos ver o que Deus tem para nós na sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 30 e verso 19. Diz assim: e os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, para que vivas. Josué capítulo 24, verso 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem servem os vossos pais, que estavam da além do Jordão, do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, serviremos ao Senhor. O tema dessa ministração que eu quero passar para vocês é: as nossas decisões determinam o nosso destino. As nossas decisões determinam o nosso destino.
As nossas decisões, elas indicam aonde vamos chegar. E é muito importante a questão de decisão, que Deus colocou algo para nós pensarmos. Ele diz assim: eu coloco para você a bênção e a vida, mas eu coloco também para você escolher, para você decidir a morte e a maldição. E ele diz: escolhe a vida para que vivas. E ele também diz, através de Josué, Josué se encontrava no momento de decisão, porque Josué sabia que as decisões levariam ele para algum lugar. Então ele chama o povo e diz assim: olha, nós temos que tomar uma decisão e eu não posso me decidir por vocês, eu vou decidir por mim e pela minha família. Vocês têm que decidir se vocês vão servir aos deuses que seus pais serviam, além do Eufrates. Vocês têm que decidir se vão servir os amoreus. Vocês têm que decidir se vocês vão servir os deuses dessa terra. Mas eu quero mostrar para vocês que eu já decidi. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, as decisões, Deus nunca vai decidir coisas para nós. Deus nos deixou a capacidade de decidir coisas. E é por isso que as decisões determinam o nosso sucesso ou aonde nós vamos chegar. Por exemplo, o casamento entre uma mulher e um homem é uma decisão. Não é isso? Servir a Jesus ou não é uma decisão. Trabalhar para o Senhor ou não é uma decisão. Nossas decisões sempre determinarão o que nós vamos colher, se a bênção ou se a maldição. Não é Deus que vai decidir, somos nós. Nossas decisões, elas determinam e também influenciam outras pessoas. Porque as minhas decisões como pai, como marido, vai trazer uma certa influência sobre a minha casa. Nossas decisões determinam também um legado que vamos deixar para os filhos. Isso é nossa decisão. As nossas decisões, elas determinam o nosso destino temporário e eterno. Porque sou eu que decido se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Sou eu que decido se eu vou para o céu ou se vou para o inferno. Então as decisões, elas também decidem o tempo temporário e o tempo eterno. Seria melhor se Deus decidisse, mas ele disse: eu não vou decidir. Eu morri para te salvar, mas quem decide tem que ser você. As nossas decisões, elas são importantíssimas. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Provérbios 16, 25, diz assim: há caminhos que parecem direito aos homens, mas, afinal, esses caminhos são caminhos de morte. Então, somos nós que vamos decidir se vamos entrar pelo caminho da bênção, da vida, ou o caminho da morte. E pensando nisso, pensando nessa complexidade de decisão, porque ninguém vai chegar diante de Deus e falar: eu não sabia, porque ele vai falar: não, mas você decidiu. E nós, como igreja, temos que estar sempre decidindo por Deus. Não é verdade? Então, se decisão é tão importante, eu queria hoje mostrar 5 decisões que nós temos que olhar e nos decidir hoje. 5 decisões que são muito importantes, porque as decisões dizem aonde eu vou chegar. As decisões que nós tomarmos como igreja, ela diz aonde nós vamos chegar. As decisões como família, elas dizem aonde nós vamos chegar. Uma decisão de um homem solteiro diz aonde ele vai chegar. Se decisões é tão importante, se eu tenho que sempre tomar decisões,
eu tenho que conhecer 5 decisões hoje que eu preciso tomar. Se eu não tomei ainda, tenho que tomar hoje. A primeira decisão, eu tenho que me decidir a ser uma pessoa íntegra. O que é ser uma pessoa íntegra? É ser uma pessoa inteira. A Bíblia diz, em Gênesis 17, verso 1, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão foi chamado com 75 anos, agora ele está com 99, 24 anos andando com Deus, e certo dia Deus olhou para ele e disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e disse assim para ele: anda na minha presença e sê perfeito. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque provavelmente, nesses 24 anos, havia alguma imperfeição, talvez alguma falta de integridade na vida de Abraão. E Deus, ele tem o desejo que nós sejamos íntegros diante dele. Nós temos que ser inteiros diante de Deus. Uma coisa que Deus olha nas pessoas é se ele é uma pessoa íntegra, se ela é uma mulher íntegra, sincera diante de Deus. Exemplo, por exemplo, do profeta Samuel, aonde nós vamos ler capítulo 12, verso 1 a 5. Diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Já envelheci, Samuel disse, e estou cheio de cabelos brancos, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim e perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei um boi, de quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de alguém que aceitei suborno para cobrir com ele os meus olhos, e vos restituirei. Então responderam: em nada nos desfraudastes, nem nós oprimistes, nem tomaste coisa alguma das nossas mãos de ninguém. Aqui nós estamos vendo a história de Samuel, quando ele já está velho. Ele diz: olha, eu estou velho, cabeça branca, mas vocês pediram rei, e eu vou então mostrar para vocês. Aí está o rei que vocês escolheram, era Saul. E ele diz assim: eu quero que vocês achem alguma coisa de erro nesse tempo todo que eu servi vocês e a Deus. Se eu defraudei alguém, se eu roubei um jumento, se eu peguei um suborno para fechar os meus olhos perante as coisas erradas. Samuel, ele estava chegando diante do povo e estava dizendo: olha, eu fui íntegro diante de vocês e íntegro diante de Deus, a ponto de vocês não acharem nenhum erro no tempo em que eu estive liderando vocês. Deus, ele quer que sejamos íntegros, sinceros diante dele. Quando você olha lá em Jó, capítulo 1, e verso de número 1, nós vamos encontrar o Jó, e a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o verso 8 diz assim, o verso 8, a Bíblia diz: e perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
A Bíblia diz que um dia Deus vai conversar com Satanás e Deus pergunta para Satanás e diz assim: você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro. Ele é um homem que anda na minha presença. Ele é um homem que lá na terra tem se mantido íntegro em me servir. Querido, se Deus hoje fosse bater um papo com Satanás, será que ele poderia olhar hoje e dizer assim: você viste o meu servo Wagner, como ele é íntegro? Você viu a minha levita Giovana, como ela é íntegra? Será que ele podia falar assim? Isso nos mostra que Deus não está com os olhos sobre todos. Deus está com os olhos sobre as pessoas íntegras, pessoas sinceras. Sabe o que é integridade? É você não defraudar em nada. É você, uma moedinha que você pegar de um troco a mais, você devolver e tiem. Você sabe o que é integridade? É esse bendito seguro-desemprego que você recebe 140 mil e eles dizem assim: se você fizer qualquer bico, você anota a marca aqui. Aí você faz um bico e ganha 100, você não ganha mais nada de lá. E quantas vezes nós sonegamos isso? Quantas vezes, irmãos, a gente recebe o seguro-desemprego, faz uns biquinhos e não marca lá. Isso não é uma pessoa íntegra. É por isso que muitas vezes nós achamos que nós perdemos muitas coisas, porque é melhor perder coisas do que não ser uma pessoa íntegra. Eu sei que nós temos direito, mas todo direito tem que ser direito, não pode ser de uma maneira errada. É igual um namoro íntegro não tem sexo no namoro. O namoro íntegro tem que ter sexo quando casa. O namoro íntegro não tem que ficar usando a mão para massagear ninguém. A integridade, Deus está olhando sobre a nossa igreja e Ele está procurando pessoas íntegras. Como achou Jó, pode achar nós. Como achou Samuel, pode achar você e eu. Ainda há oportunidade, há condição de ser íntegro no casamento. Há ainda como ser íntegro no relacionamento. É uma questão de decisão. É de eu e você se decidir a ser íntegro diante de Deus. Até porque Deus, Ele está olhando as pessoas íntegras nessa terra. Capítulo 2 de Jó, e verso 3, diz assim: e perguntou de novo o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque a ninguém há como ele semelhante. Ele é uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Você conhece a história de Jó? A Bíblia diz que Deus conversou com o diabo e o diabo disse para Jó: tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não te nega. E você sabe, você que leu o livro de Jó, ele perdeu num dia 10 filhos. 10 filhos, irmão. Ele foi levar 10 filhos de uma vez no cemitério. 10 filhos. Morreu os 10, ele levou os 10. Ele perdeu todo o seu dinheiro. Em um dia, ele ficou miserável. Em um dia, ele ficou todo enfermo, das plantas dos pés até o último, até aqui na cabeça. E Deus diz para Satanás de novo, diz assim: tu me instigaste. Tu falou que se eu deixasse você tocar em algumas coisas, ele me negaria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se ele tirasse a sua filha, você continuaria íntegro? Se ele tirasse o seu marido, você continuaria íntegro? Se ele tirasse a sua família, os seus bens, você continuaria íntegro? Jó continuou. E aí Deus vai falar com Satanás: olha, você me instigou, você tocou, eu só não te dei permissão para tocar na vida dele, mas você viu meu servo Jó? Ele continua íntegro em me servir, em me adorar. Então, chega a mulher dele, a única coisa que sobra, e a mulher diz assim: amaldiçoa o teu e morre. Por que ela disse isso? Porque já não era mais Deus dela. Amaldiçoa o teu Deus
Ele diz: ei, mulher, você está como uma louca. Como vou negar aquele que me deu a vida? Eu vim nu e nu eu voltarei. Mas por que Jó foi íntegro? Porque ele decidiu ser íntegro. Integridade é uma decisão que nós temos que tomar, muito importante. Provérbios capítulo 10 e verso 9 diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em integridade anda seguro. Ele anda seguro porque ele sabe o que ele está fazendo. Provérbios capítulo 11, verso 20. Abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são meu prazer. Deus tem prazer numa jovem íntegra. Deus tem prazer num homem íntegro. Deus tem prazer numa pessoa inteira diante de Deus. Deus tem prazer e os olhos dele estão olhando as pessoas íntegras sobre a terra. Não pensa que Deus está olhando todo, ele está procurando aquelas que são íntegras diante dele. Tiago capítulo 2 e verso 12 diz assim: falai de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago diz assim: olha, o que você tem que fazer é o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira você procede. Eu quero dizer para você, irmão, que uma pessoa íntegra, ninguém nasce íntegro. Ninguém. Ser íntegro diante de Deus é uma decisão. E Tiago diz: olha, aquilo que você fala tem que ser aquilo que você faz. Aquilo que você faz tem que ser aquilo que você fala. Isso é integridade. Nós estamos num momento, querido, tão difícil da igreja, que a gente tem pessoas que querem viver uma vida com Deus e uma vida com o diabo. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Ou é Deus ou não é nada. Porque diabo não é nada. Mas eu e você hoje temos que tomar uma decisão. E a decisão pode ser de uma jovem como um ancião. Porque Samuel dizia que ele já tinha as cãs brancas. Cãs quer dizer cabelos brancos. Eu já estou cheio disso. Então nós temos que se decidir. Não é questão de alguém decidir por mim. Não é questão de o pastor decidir. Não é questão da igreja decidir. A questão é eu tenho que decidir. Diga comigo assim: eu preciso decidir ser íntegro. Samuel dizia que ele não fechou os olhos para as coisas erradas. Você trabalha numa empresa, talvez você é líder de uma empresa, você é um crente, você é um pastor, nós temos que ser íntegro. Eu estou falando essa palavra, mas eu sei no que eu tenho que ser íntegro diante de Deus. E muitas vezes eu sei que eu vou perder talvez um recurso, mas eu estou então diante de uma decisão. E a decisão não pode ser para ter um recurso que não seja, que venha afetar a minha integridade com Deus. Eu sei que você que é solteiro quer casar. E ouça, você vai ficar solteira só se for da vontade de Deus. Mas eu creio que Deus, ele diz assim, através de Paulo: se você está bem solteiro, não queira casar. Mas se você não consegue, você quer casar, então case-se. Mas Deus está falando para você assim: olha, eu quero que você seja íntegra diante de mim. Eu quero que você espere fielmente aquilo que eu estou preparando para você. Ser íntegro é uma decisão. Como eu vou ter que tomar uma decisão amanhã entre ser íntegro ou não ser. O problema não é saber o que fazer, o problema é, vamos fazer o que temos que fazer? Porque quando eu negocio a minha integridade diante de Deus e diante das pessoas, eu estou comprometendo a minha vida. Eu estou abrindo brechas para que Satanás entre na minha vida. Você tem sido íntegro no seu casamento? Você tem sido íntegro no seu namoro? Você tem sido íntegro para um irmão? Você tem sido íntegro diante de Deus?
Porque é o prazer de Deus que as pessoas sejam íntegras. Deus, quando olha uma pessoa íntegra diante da terra, Ele diz assim, eu me alegro nele. Amém? Outra decisão que nós temos que tomar hoje, se é que não tomamos ainda, porque decisão é algo importante. Se você tem os seus filhos hoje, é porque um dia você se decidiu a casar. Se você está aqui hoje, membro desta igreja, é porque você um dia se decidiu por Cristo. Se você veio aqui hoje, é porque você se decidiu a vir aqui hoje. Hoje à tarde você disse, eu vou para lá. Muitos não estão aqui porque se decidiram a não vir aqui. Você está entendendo, irmão? A segunda decisão, nós precisamos decidir ter uma vida poderosa de oração. Diga comigo, eu preciso me decidir a ter uma vida poderosa, 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 poderosa de oração. Isso é uma decisão. Muitos aqui não têm orado. Deixa eu ver quem tem orado certinho, de 24 horas até as 5 da tarde. Quem ora das 4 às 5? Quem está orando da tarde? Quem está orando da meia-noite a 1? Meia-noite a 1. 1 às 2. 2 às 3, eu. 3 às 4, quem está orando? 4 às 5. 5 às 6. 6 às 7. 8 às 7. 9 às 7. Você está entendendo? Nós estamos orando. É, assim é. Você entendeu? Assim por diante. Até onde eu fui já está bom, já vi que todo mundo está orando. Horários críticos, como 3 da manhã. Deus me deu graça nessa manhã, eu fui orar no meu horário. Fui até às 6. Porque é uma decisão. Se nós vamos realmente ter uma vida poderosa de oração ou não. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26, verso 40 e o verso 41. A Bíblia vai dizer assim. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora pode vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sua carne é fraca. Estava lá o Pedro. Jesus olhou e disse, não consegue orar 1 hora, então aí nós temos uma doutrina, talvez temos uma direção de orar pelo menos 1 hora. Mas, muitas vezes nós ficamos falando que nós não temos tempo, mas é mentira. É mentira. Porque Deus fez o tempo e deu o tempo para você usá-lo. E nós temos tempo. Eu tenho tempo para entrar no Facebook. Eu tenho tempo para tentar descobrir as funções do velho computador, mais novo computador que eu comprei. Deus me dá tempo para que eu tente mudar uma impressora que não faz o que eu quero. Deus, eu tenho tempo para sair, eu tenho tempo para comer, eu tenho até um tempo bem comprido para ir ao banheiro, eu não vou no banheiro com tempo curto, meu tempo é bem comprido, eu já levo Bíblia. Nós temos tempo para passear, nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para cuidar dos filhos, temos tempo para fazer filho, temos tempo para tudo, para lavar a roupa, para trabalhar. E se nós ficarmos falando que não temos tempo para orar, nós estamos dizendo para Deus, isso aqui que eu vou dizer, Deus, nós não queremos o Senhor perto de nós. É isso. Se eu ficar ligando para o Abner direto e ele, hoje não posso, hoje não tem tempo, hoje também não, eu também não. Quando passar um mês, o que eu vou achar? Ele não quer a minha presença. Não é assim que você faz quando manda um mail para uma pessoa e ela não responde? O que você fala? Ela não quis me E a mesma coisa é Deus. Se você não tem tempo para orar, então você não tem tempo para Deus. Mas é uma decisão. Lucas 18 e verso 1, a Bíblia diz assim. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Oração é um mandamento. Oração é uma ordem.
Jesus ordenou, vocês têm que orar sempre. Nós precisamos achar tempo, é uma decisão. Ninguém nasce orando, ninguém sabe orar, e oração não se ensina. Oração aprende na prática da oração. É dobrando o joelho, é dizendo à carne, eu não vou me levantar daqui enquanto eu não sentir a presença de Deus na minha vida. E eu quero ser um pastor profético nessa noite, porque isso está acontecendo. Enquanto eu estou pregando aqui para 30, 40 pessoas, tem pessoas pregando para 400, 4 mil e não sei, 40 mil pessoas. E o que eles estão falando eu também digo. Deus está levantando jovens, adolescentes, velhos, novos, homens, mulheres. E levantando uma geração que estão decidindo a ter uma vida poderosa de oração. E aqui, de repente, no nosso meio, alguns já se decidiram, e outros se decidirão hoje. Eu vou tomar uma decisão, eu vou dar tempo para Deus, eu vou dar tempo na oração, eu vou falar com meu Deus. Oração é uma decisão de estar aos pés de Jesus. Quando Jesus entra na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela casa, ele começa porque Jesus é mestre, porque Jesus é Rabone, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. E ele entrou naquela casa, foi recebido por aquela família de 3 irmãos. E de repente Maria se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir, começa a beber daquela água que caía dos lábios de Jesus. Ela começou a alimentar o seu espírito com as palavras de Jesus. E de repente Marta veio ali, olhou para ela e disse, Jesus, pede para essa mulher, pede para Maria vir me ajudar. E Jesus olhou para Marta e diz, Marta, Marta, tu está ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e essa melhor parte dela não será tirada. Então nós vemos que é decisão, querido. Se nós quisermos preencher o nosso tempo com todas as coisas do mundo, nós preenchemos. Mas se nós quisermos também dar tempo para Deus, nós podemos. Maria pode. Marta não quis dar aquele tempo para Deus. Nós estamos vivendo num tempo que temos tempo para tudo, menos para Deus. E nós temos que tomar uma decisão diferente hoje. Porque é diferente um louvor, os levitas que dão tempo, que tem uma vida poderosa de oração. É diferente um pastor que tem uma vida poderosa de oração. É diferente a vida de uma igreja que tem uma vida poderosa de oração. E isso não é só para alguns. Isso é para todos, isso é para o novo convertido, isso é para você que ainda não foi batizado nas águas, isso é para mim que já tenho 30 anos de caminhada com Jesus, isso é para todos, isso é para homem e mulher, isso é para japonês, isso é para brasileiro, isso é para boliviano, isso é para qualquer nacionalidade. Nós temos que ter uma vida poderosa de oração. Olha para o teu irmão e pergunte para ele, o que você vai decidir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Nós vemos aquele homem que estava escravo no Egito, escravo na Babilônia. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele era um escravo. Mas Daniel, ele era homem de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E Daniel tinha uma vida íntegra diante de Deus. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel, ele tinha uma oração, uma vida de oração poderosa diante de Deus. E a Bíblia diz que num país escravizado, não pensa que o reino de Nabucodonosor, a Babilônia, era um povo comunista, não, era um povo inimigo de Israel. Daniel estava escravo. Não era a Coreia do Norte, não, irmão. Não era a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte é comunista. E diz que as pessoas não podem seguir a Deus. Não, aqui era diferente. Aqui era um país estranho. E Daniel não era um cidadão da Babilônia. Ele era um cidadão israelita. E ele estava aqui sendo escravo. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Daniel e colocou ele na política, e colocou ele em lugar de um escalão tão alto.
que ele dominava sobre 127 províncias. Era um homem super ocupado. Era um homem que tinha muitas coisas para fazer. Um homem que era responsável por 127 províncias, tinha muita coisa para fazer, mas ele mantinha o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele se decidiu a orar. Um dia sai um decreto do rei dizendo: alguém, qualquer pessoa que se dobrar diante de qualquer deus a não ser do rei, porque o edito dizia que o rei precisava ser adorado. E Daniel estava lá orando porque ele tinha um compromisso com o Deus do céu, não é com Deus de terra. E a Bíblia diz que ele vai parar na cova dos leões por isso. Mas quando na cova dos leões ele também se encontra um anjo para fechar a boca dos leões. E Daniel sai dali isento de qualquer arranhão, sai dali sem cheiro de leão, sai dali sem a catinga do leão. Por quê? Porque decidiu a manter uma vida poderosa de oração. Muitas vezes nós queremos que os leões não nos mordam, mas nós não queremos ter uma vida com Deus. Muitas vezes nós não queremos que os problemas cheguem, mas nós não queremos ter uma vida poderosa de oração com Deus. Mas isso é uma decisão. Eu falei 5 decisões. A terceira é: você precisa decidir viver pela fé. Você precisa decidir viver pela fé. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó era um homem que não vivia pelos filhos, pela mulher, pela casa, pelo dinheiro. Ele vivia pela fé em Deus. E no fim de tudo, um dia ele disse: eu sei que o meu Deus, o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará para julgar a minha causa. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. A Bíblia diz: viver pela fé não é não ter nada, ao contrário. A Bíblia não diz que viver pela fé não é deixar de trabalhar. Porque você pode deixar de trabalhar e não viver pela fé. Viver pela fé é o seguinte: mesmo trabalhando, eu trabalho pela fé em Cristo. O meu salário pode ser pouco, mas é pela fé. É muito, mas eu vivo pela fé. Viver pela fé não é esperar cair dinheiro do céu, não é isso. Viver pela fé é confiar em todos os momentos que Deus vai suprir você. É crer que todos os momentos as mãos estendidas de Deus estará sobre a sua vida para te ajudar. E nós precisamos decidir se vamos viver pela fé ou vamos viver em incredulidade. Porque tem muita gente que vive dentro da igreja falando e ouvindo de fé, mas vive uma vida de sonegação de dízimo, vive uma vida de não ofertar a casa do Senhor. Isso não é viver pela fé, isso é uma decisão. Ser um dizimista fiel é uma decisão, não é de quantidade que você ganha ou deixa de ganhar, é uma decisão. E não é uma decisão só de crente, pode ser uma decisão de ímpio. Quando ainda pastor na cidade de Ogaque, quantos ímpios vinham na minha casa trazer envelope de dízimo, eles tinham envelope da igreja. Pastor, me dá um envelope da igreja, porque eu quero trazer o dízimo. Eu dizia: não, vamos para a igreja. E eles diziam: não, eu quero dar dízimo. Dízimo não é só para crente. Dízimo não é porque eu trabalho ou deixo de trabalhar. Dízimo é uma decisão minha de ser fiel, de viver pela fé. 1 Samuel capítulo 12, verso 16. A Bíblia diz que esse homem Samuel, ele não vivia pelo que tinha, ele vivia pela fé. Viver pela fé você pode ter ou não ter, mas você não vive pelo que tem, e você não vive por aquilo que não tem. Você vive porque você sabe que o seu Redentor, Ele não vai deixar você
Ele vai suprir você. Hoje aqui nós temos duas classes de pessoas. Nós temos duas classes de pessoas exatamente aqui, nessa multidão de gente. A primeira classe é que vai sair e não vai se esquecer o que eu preguei e vai pôr em prática. A outra classe daqui está aqui, é aquela classe que vai sair, esquecer de tudo e não praticar nada. Pastor, mas quais serão? É você que decide. Eu tenho plena convicção de que o que eu estou pregando é de Deus, vem do trono. Isso não é respeito à minha pessoa, é respeito à pessoa de Deus. Eu não estou falando ao meu respeito, estou falando ao respeito de Deus. Mas eu quero lhe dizer que hoje, você que tem que decidir se você vai esquecer tudo isso, se você vai deletar, ou se você vai praticar na sua vida, se você vai escrever na sua mão, como você muitas vezes fazia na escola quando ia fazer prova. Quantas vezes, quando ia fazer prova, escrevia as respostas que você achava que precisava na sua mão para você colar depois? Qual turma você vai ser? Você vai deletar, vai esquecer? Ou você vai marcar, gravar no teu coração e vai se decidir a ter uma vida de fidelidade a Deus? Ah, eu quero ser fiel ao pastor, eu quero ser fiel na minha célula, eu quero ser fiel ao meu namoro, eu quero ser fiel com o meu casamento. Mas se você não é fiel a Deus, como você vai ser fiel com alguém aqui nessa terra? Diga para esse irmão que está do teu lado, decida nessa noite. Ser fiel é agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Deus, Ele observa as nossas atitudes, e as nossas atitudes têm que ser cheias de fé. Nós temos que hoje tomar uma decisão com respeito a viver pela fé, querido. Porque o inimigo não vai deixar barato as coisas. O inimigo tenta a gente. O inimigo tenta levar você de volta para o caminho de perdição e de pecado. E quem decide é você. Se você decidir hoje a viver pela fé em Cristo, Ele vai se alegrar em você. Porque o justo viverá pela... E se não for pela fé, nós não vamos agradar a Deus. Só a maneira de agradar a Deus não é vindo na igreja somente, mas é viver pela fé. Porque o fato de eu vir à igreja já necessita que eu use a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é uma questão de decisão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu decido viver sem fé, eu não vou agradar a Deus. Eu posso agradar a todo mundo, mas não agradarei a Deus. Qual é a sua decisão nessa noite? Primeiro João, capítulo 4, verso 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João agora ele está dizendo, olha, vocês têm alguém que é mais forte, que está em vocês, do que aquele que está no mundo. Isso quer dizer que nós não temos justificativa diante de ninguém, de falar é o seguinte, eu não vivo pela fé, porque tem um inimigo na minha alma, tem um diabo que me tenta. É mentira, porque maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo. A questão é, eu vou me decidir a ter uma vida de fidelidade? 4. Você precisa decidir hoje a ser uma pessoa responsável diante de Deus. Você precisa decidir hoje a ser uma pessoa fiel diante do Senhor.
4. Você precisa se decidir hoje ser uma pessoa fiel. Eu não estou falando agora viver pela fé, eu estou dizendo agora, você precisa ser fiel. Fiel. Fidelidade é uma decisão. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração estão nele. Ser fiel a Deus, nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Nós temos que ser fiel à nossa família. Nós temos que ser fiel à nossa igreja. Nós temos que ser fiel aos nossos irmãos. Temos que ser fiéis. Isso é uma decisão, querido. Pastor não faz ninguém mais fiel ou menos fiel. É uma decisão de um indivíduo. É uma decisão de uma pessoa. O meu marido, ele me trai. Você não vai traí-lo se você decidir a ser fiel a Deus. Isso é questão de decisão. É eu e você que decidimos. Nós temos que entender que como cristão, a nossa vida ela é recheada de decisões. E nós não podemos decidir as coisas de qualquer maneira. É por isso que Deus está falando conosco, olha, eu quero que você se decida hoje a ser fiel a mim até a morte. Quando Deus vai escrever as igrejas de Apocalipse, se você olhar nas 7 igrejas, você vai dizer, ser fiel até a morte, e eu te darei. Ser fiel até a morte, ser fiel, ser fiel. Deus quer que sejamos fiéis. Nós temos uma caminhada. Talvez Jesus não volte hoje nem amanhã, talvez Jesus demore alguns anos. E se Jesus demorar 100 anos, e eu viver mais 40 anos, eu tenho que ser fiel até o fim. É por isso que a Bíblia diz que muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque é questão de fidelidade. Talvez o Fábio aceitou a Jesus há 3 meses, 4 meses, e eu há 30 anos. Eu tenho servido a Deus, e Jesus volta amanhã. Talvez ele aceitou esses dias, e ele é salvo, e eu também. Mas se eu não permanecer fiel a Deus, se eu não permanecer fiel à palavra, se eu não permanecer fiel à igreja, se eu não permanecer fiel aos irmãos, se eu não permanecer fiel no meu chamado, eu não vou terminar a minha carreira. Porque afinal de contas, Jesus não vai voltar agora. Por que ele não volta agora? Porque nós não sabemos. Agora ele não volta, porque agora é presente, amém? Eu vou falar, ele não volta agora. Voltou? Não voltou. Mas ele vai voltar uma hora que eu não sei. E ele quer encontrar pessoas fazendo assim. Fazendo o quê? Fiéis. É uma decisão. Não vem colocar culpa nos outros. Não venha colocar culpa no seu pai, pelo seu problema, pelo seu erro. Não vem colocar desculpa na igreja. Não vem colocar desculpa no pastor. Não vem achar que a nossa igreja é menos que a outra ou mais que a outra. É um problema da sua decisão de ser fiel a Deus. Tem gente aí fora talvez reclamando de pastor e de igreja. Ninguém cuida de mim. Mas como que você vai cuidar de uma pessoa que não quer ser fiel a Deus? Quinto, para nós terminarmos. Você tem que decidir hoje a ser uma pessoa alegre. Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Temos que nos decidir ter uma vida de alegria no Senhor. Querido, tem pessoas que ele levanta mal-humorado. Ele passa um dia mal-humorado. Ele vem para a igreja mal-humorado. Ele é uma pessoa como aqueles anões, o zangado. Vive, irmão, com uma tromba parecendo de elefante. Eu quero dizer para você, querido, gente que vive revoltado com tudo, triste com tudo,
é porque a alma dele está ferida. É porque ele não foi salvo, ele não foi liberto. Se você não foi salvo, se Jesus não colocou o Espírito dele em você, então você tem tudo para ser um cara triste, arrebentado. Mas se a Bíblia diz que nós somos salvos, e se você foi salvo, e se você tem o Espírito Santo, é impossível, irmão, você ser um cara carrancudo, uma carranca, brigando, revoltado, dorme irado, levanta irado. A Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E isso é uma decisão. Se eu vou levantar ruim amanhã ou não, é uma decisão. Se eu vou levantar amanhã sorrindo, dizendo bom dia, é uma decisão. Tem gente que chega nas fábricas: não estou bem hoje. Afinal de contas, eu não preciso estar bem todo dia. Você é salvo. Tem gente que, como Itamar, talvez pega o caminhão, ele conhece, ele é motorista. Gente que dirige zangado. Talvez ele não. Bravo com o trânsito, bravo com todo mundo. Filipenses 4,4 diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Quem que escreveu essa carta, irmãos? Quem que escreveu essa carta? Quem? Você quer ter o ministério de Paulo? Nenhum pastor quer ter o ministério. Quer conhecer igual ele, quer ser usado igual ele. Mas viver como ele ninguém quer. O homem vivia de cadeia em cadeia. E ele então preso está dizendo: vivei uma vida e alegria no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele deleitará em ti, com alegria renovará-te. E no seu amor você vai regozijar em ti com júbilo. Deus tem um novo estilo de vida para nós, querido. Deus tem um novo estilo de vida para nós, é uma decisão. Jesus orou para que tenhamos uma plenitude de alegria. Em João 17, verso 3, a Bíblia diz assim, 13. João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Jesus, quando ele vai fazer a sua oração, ele diz assim: eu quero que eles tenham gozo na vida deles. Eu quero que eles vivam uma vida de alegria naquela terra. E como que aí fora tem gente, irmão, que quando você chama para vir para a igreja, vem emburrado. Como cantar com uma cara emburrada? Como ouvir uma pregação como essa emburrada? Digo para o tamanho, é decisão. Você tem que decidir ser alegre. Você tem que decidir a ter o gozo do Espírito Santo na sua vida. Isso não é que você não vai ter problema e dificuldade, mas você vai enfrentar os problemas e dificuldade com uma perspectiva diferente. Não pense que eu estou muito alegre, não. Eu queria já 400 membros nessa igreja. Não pense que eu estou alegre, no sentido de conformado, mas nós estamos encarando isso com a alegria do Senhor. E os 400, os 4.000 virão, porque é uma decisão nossa. Eu poderia aqui estar pregando amargurado, eu poderia aqui estar pregando revoltado, mas eu estou pregando aqui alegre porque é uma decisão minha. Não é uma decisão do louvor, não é uma decisão sua, é uma decisão minha. Eu quero viver todos os anos que Deus me deu servindo a casa do Senhor, é uma decisão. Se 4.000, se 400 ou se 40, você tem que decidir. Ah, essa igreja está muito triste, é porque você não se decidiu a vir alegre para esse culto regozijante. Diga para esse irmão que está do teu lado, e agora? É por isso que quando olhamos para a África, que é um dos países mais remoto e mais pobre, igrejas cobertas de sapé, igrejas de madeira coberta de barro, sem microfones, sem violões, sem banda como essa, sem instrumentália como essa,
E quando eles começam a cantar nos pandeiros, quando eles começam a cantar naqueles violão de poucas cordas, você vê o povo jubilando, você vê o povo glorificando, você vê o povo dançando e suando na presença de Deus. Mas muitas vezes, nessas igrejas luxuosas como nossa, nós vemos um povo morno, nós vemos um povo que não derrama lágrima, nós vemos um povo travado, que quando o seu time ganha, você grita gol, mas quando vem na igreja não grita um glória para o Senhor. Quando vem na igreja não dá um aleluia para Deus. Quando vem na igreja não levanta a mão para Deus. E quando está vendo o kickbox, fica lá, para cima, para baixo, senta aqui, pega no queixo. Quando está jogando game, fica lá dando tiro em todo mundo e gritando. Mas quando vem para a igreja não tem alegria. Mas é uma decisão. Uma pessoa que me admira aqui na igreja é a minha esposa. Eu nunca vi ela em qualquer culto, e nós já tivemos cultos difíceis. Mas eu nunca vi essa mulher triste no culto, ela sempre está lá. Glória a Deus. E nós olhamos para aquelas igrejas e falamos, Deus, eu quero ser pastor de uma igreja dessa. Porque a igreja tem que responder com a palavra de Deus. Quando Deus está falando com você, você tem que estar dizendo, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, Deus. Mas não é isso que vemos muitas vezes no semblante das pessoas. Por quê? Porque falta decisão de viver uma vida alegre. De ouvir uma repreensão alegre, de ouvir talvez um cajado alegre. E a gente acha que não, isso não é, eu fico do jeito que eu quero, ninguém manda na minha cara. Mas quando senta naquela porcaria de televisão, qual que é a tua cara? Hã? Quando senta naquele computador, qual é a tua cara? Não é assim? Não é? Quando algo engraçado está escrito, você e vem para a igreja, é uma decisão, querido, que você pode tomar hoje. E o culto de domingo que vem será diferente. Porque as pessoas entrarão ali e elas encontrarão uma igreja alegre. Não é porque não tem problema, não é porque não tem dificuldade, não é porque estamos isentos de tudo isso, mas é porque nós decidimos a ter uma vida diferente. Então nós vamos ver uma banda diferente, nós vamos ver um pregador diferente, nós vamos ver uma igreja diferente. É isso que Deus quer. E eu quero lhe dizer hoje, uma igreja triste não vai ganhar ninguém para Jesus. Agosto nós vamos na maior igreja do mundo. E se prepara. Se prepara. Agosto nós vamos na maior igreja do mundo. Eu quero que a maior parte dessa igreja possa ir. Para você ver um homem de 76 anos pregar 4 horas. O cara prega 4 horas com 76 anos. Eu acho que ele não vai pregar para uma igreja triste, emburrada. Quero lhe dizer de novo, uma igreja triste não vai crescer. Uma igreja triste não vai crescer. Porque as pessoas entram e ela encontra pessoas emburradas, cara fechada. Paz. Senta. Diga para ela, uma igreja triste não vai crescer. Isso é uma decisão. Quem quer crescer? Quem quer que a igreja cresça? Quem quer? Então nós temos que melhorar, temos que nos decidir hoje a fazer um culto alegre no Senhor. Amém? A fazer uns cultos diferentes para o Senhor. É que quando nós nos apresentarmos com a alegria de Deus e não com a alegria que as coisas da terra nos dá. Isso é uma decisão. O pecado tira o prazer da adoração. A pessoa em pecado perde a alegria da salvação. É por isso que Davi orou em Salmos capítulo 51, 12. Ele diz assim, restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com espírito voluntário.
Davi, ele pecou, e quando ele pecou, ele perdeu a alegria da salvação. Então, em 51 de Salmos, verso 12, ele vai ler e vai dizer assim: dai-me alegria, Senhor. Me devolve a alegria que eu perdi. Para vivermos uma vida de tristeza, só se estivermos vivendo uma vida de pecado. O motivo da nossa alegria é porque o Senhor restaurou a nossa sorte. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus já nos ungiu com Cristo. E Ele nos ungiu com óleo de alegria. É por isso que Isaías 61, verso 3 diz assim: e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, e olhos de alegria em vez de pranto, e veste de louvores em vez de espírito angustiado, a fim de que se clamem carvalho de justiça, plantação pelo Senhor, para a glória do Deus vivo. Nós já estamos ungidos com o óleo da alegria na nossa vida. Como é bom você entrar numa casa que tem gente alegre. Como é bom você entrar numa igreja que tem gente alegre. Porque a alegria está alinhada com salvação, está alinhada com Deus. Eu me lembro de uma certa vez que eu tive que chamar um dos meus líderes. Ele era cantor, ele tocava violão. Mas aquele dia ele estava com uma cara tão ruim. Eu disse: irmão, o que está acontecendo? Algum problema? Ele disse assim para mim: eu estou cheio de problema. Aí eu disse para ele: irmão, mas melhora essa cara. Ele disse: como eu vou melhorar minha cara com um monte de problema que eu tenho? Você está entendendo, irmão? Os problemas, as dificuldades, mesmo assim você tem que decidir a ter um semblante diferente. Aquele decidia sim, quando o problema vinha ele fechava a cara. Mas nós podemos tomar uma decisão diferente. Quando os problemas vinham, a gente exaltar a Cristo e glorificar o seu nome, amém? Amém? O coração alegre é bom remédio. Provérbios 17, verso 22, a Bíblia diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os... Diga para o teu irmão aí, um coração alegre, ele é? Querido, nós temos que tomar decisões, porque as decisões vão nos levar para algum lugar. Primeira decisão que temos que tomar, qual é? Qual é? Integridade, temos que ser íntegros. Segundo, ter uma vida poderosa de oração, isso é decisão. Terceiro, viver pela fé. Quarto, ser fiel a Deus. Quinto, temos que se decidir a ser alegre diante de Deus. Porque a única coisa que pode roubar a minha alegria é o pecado. A falta de dinheiro não pode roubar a minha alegria. Os contratempos da vida não podem tirar a minha alegria, porque a minha alegria não vem do Senhor, ela vem do Senhor. Ela está em mim. Eu sei que não é bom a gente perder coisas, mas o que é melhor ter o óleo da alegria na nossa vida. Nossa decisão determina o nosso sucesso. Tome a decisão de seguir a Cristo, sem jamais voltar atrás. Sirva a Jesus, sem jamais olhar para trás. E decida perseverar até o fim. Vamos orar? Vamos orar? Na minha visão da tua glória, na minha visão de quem tu és, ó Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer
este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com seus olhos. Vem me envolver com seus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Declare: eu sou teu, eu sou teu e tu és meu, Senhor. Faz deste louvor a sua oração, o seu desejo. O desejo de olhar, sentir a glória do Senhor. Muitas vezes o mundo nos atrai, mas que através deste louvor você possa dizer: Senhor, tira o meu prazer deste mundo, das atrações deste mundo, e enche-me da tua presença. E me revela, Senhor, o quanto é mais importante estar na tua presença, estar contigo. Dá-me a visão da tua glória. Dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre meus olhos para que eu possa te ver, Senhor. Que é somente a ti que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo e me mostra, Senhor. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai, pois eu preciso tanto ver com os seus olhos. Vem me envolver, Senhor, com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo e me ajude, Senhor, me ajude a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Quero viver para ti, Jesus. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Quero viver pra ti, Jesus. Só a igreja declare: faz-me morrer pra mim mesmo e me ajude, Senhor. Me faz entender. Faz-me eu sou teu e tu és meu. Faz-me
sou teu e tu és meu coração te pertence, Jesus. Com suas palavras, declare suas palavras de amor a Ele. Declare, Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, Jesus. A minha vida te entrego, Senhor. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Atraíste meu coração, Jesus, com teu amor. Eu sou